Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Eu sou Fernando Chusca e hoje venho trazer para vocês um vídeo muito especial para mim. Isso porque essas plantas que eu vou mostrar para vocês aqui são plantas que eu ganhei. Na verdade, eu e a minha esposa ganhamos e são plantas que a gente vai fazer hoje o replante e vai estar mostrando para vocês como que a gente vai fazer esse replante e como que a gente vai cuidar delas a partir de agora. Então, você que está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, já deixe o seu joinha. Se tiver alguma dúvida durante o vídeo, vocês podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom? Quero lembrar que a gente tem um grupo de WhatsApp e o link está na descrição do vídeo, tá bom? Quem puder também contribuir com a minha chave Pix, será muito bem-vindo toda e qualquer contribuição. Lembrando que essas contribuições são para que eu possa estar melhorando a qualidade dos meus vídeos, tá beleza, gente? Então vamos lá pro vídeo, vamos mostrar aqui para vocês aqui uma Phalaenopsis, e aqui a gente tem um Denphal, né, um Dendrobium híbrido. Olha só a cor desse Dendrobium. Ele é cárneo, né? Ele é uma cor cárnea, que a gente chama, porque ele tem o labelinho rosa. Então essa cor é muito característica, por exemplo, nas Lélias purpuratas. Porém, em Dendrobium é a primeira vez que eu vejo, principalmente em Denphal. Então agora a gente vai mostrar para vocês como que eu vou proceder com o replante dessas duas espécies que são, dessas duas plantas, na verdade, que são tão comuns da gente estar ganhando, de estar comprando, porque são plantas de fácil acesso, né? Geralmente a gente encontra em mercado, em floricultura, em gardens, são plantas muito comuns no nosso dia a dia. Então a primeira vocês podem ver que está com flor ainda, a flor está bem bonita, olha só. Uma floração bem bonita mesmo. E essa flor aqui a gente ganhou do grupo da lareira. A gente acabou ganhando e agora vai fazer o replante dela. E essa outra planta aqui, esse Dendrobium, a gente ganhou de nossos padrinhos. Nossos padrinhos que deram com muito carinho. Então a gente também vai fazer o replante. Vejam que essa daqui tá no esfagno. Eu já vou tirar ela daqui para vocês verem, olha só. Então ela foi, pelo jeito, foi colocada há pouco tempo aqui, plantaram com um pouco de casca de pinos e basicamente encheram de esfagno. Ó, esse esfagno dá para ver que ele nem fazia parte do plantio mesmo. Colocaram no vasinho ali só para acomodar, manter a planta firme. Ela tem algumas raízes e aparentemente essas raízes estão vivas, só que são raízes que cresceram pouco, como a gente pode ver, e é uma planta jovem. A gente vê aqui um pseudobulbo, 2, 3, e o quarto já veio bem grande, já com uma floração. Então a gente vai cuidar dessa daqui também. E aqui a gente tem a Phalaenopsis, veio plantada num vaso próprio, que é o vaso transparente. Essas plantas elas gostam de vasos transparentes, é muito importante que sejam plantadas assim, porque elas realizam fotossíntese pela raiz. O substrato aparentemente está de boa qualidade, porém o que acontece? Mesmo que ela esteja plantada bonitinha, né, esteja com um substrato bom, o ideal é que a gente retire a planta do vaso, porque pode esconder problemas. Então o que a gente vê de forma externa, nem sempre, ó, esse daqui também foi plantado recentemente, e nem sempre a gente consegue ver o problema que está no interior. Estão vendo aqui, gente? Consegue mostrar, esposa? Olha só, essa orquídea aqui, ela tem um plug, tem um chipzinho aqui, vamos dizer assim. Esse material, quando a gente molha a nossa orquídea, ele vai retendo muita umidade e ele é responsável assim por grande parte das orquídeas que acabam morrendo e a pessoa às vezes nem sabe por quê. Porque aqui acumula muita umidade, como não tem ventilação, a umidade mantém-se por um bom tempo, então a gente observa as raízes externas secas, mas as raízes internas aqui dentro, o miolinho da planta,
acaba ficando mais tempo úmido. Ela não tem rizoma, então o rizoma dela é muito curto, porque ela é monopoidial, mas essa parte, quando apodrece, muitas vezes não tem mais o que fazer e a planta acaba morrendo. Apodrece as raízes, aqui esse miolinho, onde tem a integração do caule mais raízes, e aí vai apodrecendo o resto da planta, né? Vai perdendo as folhas, vai amarelando e a pessoa fica preocupada o que está acontecendo. Mas muitas vezes já não tem mais o que fazer, a planta já morreu por causa que morreu a parte do caule e das raízes, tá bom? Então, o que nós fazemos aqui? Retiramos do vaso, retiramos esse plugue assassino de plantas, e agora nós vamos dar uma sondada nas raízes. Aquelas raízes que a gente observa que não estão bem, a gente vem e corta, elimina, para não ter problemas futuros. Então, todas as raízes que estão quebradas, que estão com algum problema, secas ou podre, você vem e retira. Fernando, o que eu faço com a haste floral? Eu deixo ou não? Isso é uma coisa muito particular. Particularmente, né, eu prefiro cortar. Nossa, Fernando, você vai perder a floração. Perco a floração, mas não perco a planta. A planta, daqui a alguns meses, ela vai estar me retribuindo com uma nova floração mais vigorosa e mais sadia. Então agora coloco a canela em pó no cortezinho. Vejo que é uma planta que tem 3 folhas, então ainda pegou um pouquinho de geada, que a gente pode ver, ó. Tá molinho, isso aqui é consequência da geada, uma planta que não gosta muito de frio, então tem que tomar um pouco de cuidado. Então eu prefiro, né, cuidar dela dessa forma aqui, do que manter ela em floração e correr o risco de perder. Floração gasta energia, e energia em um replante é vida, né? Então, se a planta tiver energia, ela vai conseguir se desenvolver. Se não tiver, ela só vai definhando e acaba morrendo. O replante nós vamos fazer aqui neste material, neste tronquinho ecológico. Eu chamo assim, mas ele é uma torrezinha, tá bom? Então a gente vai tentar fazer o replante aqui antes que escureça. Coloco a brita para ajudar na drenagem e ao mesmo tempo dar peso, porque essa planta vai ficar embancada, tá certo? E agora o que eu vou fazer? Com as raízes que eu conseguir, que tiver possibilidade, eu vou estar colocando elas para dentro aqui do material. Foca para nós, esposa, e vem me ajudar fazendo favor. Então aqui a gente vai tentar colocar as raízes para dentro aqui dessa torrezinha. Pode vir pelo lado, porque quanto mais raízes ficar aqui dentro, mais rápido ela vai se desenvolver. É um processo delicado, que demanda um pouco de cuidado, demanda um pouco de tempo, de atenção. A gente vai pausar o vídeo aqui para não ficar muito longo. E aí eu volto bem certinho com ela já arrumadinha. Então, pessoal, agora que eu já coloquei algumas raízes para dentro aqui da torrezinha, a gente vai pegar esse amarril e vai tentar manter a planta um pouco mais firme. Então vai estabilizar ela para que ela não caia, né? A gente vem aqui, passa por uma parte do caule da planta, vem, firma e amarra. Tenta amarrar o mais apertado possível. Quanto mais firme ela ficar, melhor. Aqui tem mais um. Vou tentar passar agora pelo outro lado. Os excessos depois você pode estar tirando. O importante é que você estabilize bem a planta. Lembrando que as FAO, elas têm que ficar assim, meio tombadinha para o lado, sempre em todo e qualquer replante, para que não se acumule excesso de água nas folhas e aí não venha
a apodrecer a planta, o miolinho dela. Então aqui vamos lá. É um pouco chato essa parte. Então quase finalizando. Aí, consegui. Pegar as pontas e fazer o amarrio. Essa outra aqui eu vou ter que apertar um pouco mais para deixar bem firme, porque senão a planta não vai se desenvolver do jeito que a gente espera. Então pode apertar bem, amarrar bem a planta, e aí ela vai ficar assim, ó. Por enquanto não está muito estável, ainda não está bem organizadinha, mas agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai pegar o substrato. Eu vou utilizar aqui a casca de pinos, o carvão e o esfagno. Vou utilizando ele. Você pode utilizar no mix, já misturar, ou pode ir colocando separadamente. O importante é você firmar bem. Eu vou tentar colocar mais uma raiz aqui para dentro, porque essas raízes elas vão bifurcar, e conforme elas forem bifurcando, elas vão crescendo já dentro do substrato, ajudando a planta a enraizar mais rápido. Ao mesmo tempo que essas raízes elas já vão pegando umidade aqui do substrato e também vão se desenvolvendo mais rápido. Então a gente vai colocando aqui aos poucos. Se você tiver macadâmia, você pode plantar com a casca de macadâmia, também é ótimo, tá? São materiais excelentes. Muita gente planta somente com a brita, também dá certo. Vai depender muito das suas condições de clima, condições de rega, né? Tudo isso vai ser importante para você ter sucesso. O fato é que aqui tem que ser bem plantadinho. E depois que a gente planta assim, as regas têm que ser muito constantes mesmo. Praticamente todos os dias, em especial se forem dias secos e quentes, tá? Então eu tô colocando esfagno aqui porque não tem perigo neste caso o esfagno, gente. O esfagno vai estar na torrezinha, não vai estar entrando em contato aqui com o caule da planta. Essa parte aqui é muito sensível, então não tem perigo. Vou colocar agora um pouco de brita. E vou acrescentar ainda mais um pouco de casca de pinos e carvão. Agora a gente já vai finalizando essa parte. Aqui, se a gente quiser, também dá para colocar. Aqui acabou o meu esfagno, mas dá para a gente pegar o esfagno e até que essa planta vai enraizando, dá para você colocar um pouco de esfagno na base, embaixo. Então você pega o esfagno, um fitilho, um fio e amarra aqui, ó, gente, mantendo um pouco mais de umidade. Mas sempre na parte de baixo, nunca na parte de cima, para não ficar muito úmido, tá bom? Então aqui a gente já fez o primeiro replante. Ainda tem algumas coisinhas para finalizar, ajeitar um pouquinho mais essas raízes, mas é assim que ela vai ficar. Os cuidados agora são os cuidados que a gente vai ter com uma orquídea que vai ser plantada em tronquinho, tá bom? Eu vou fazer o replante aqui com essa daqui, porque já tá quase noite aqui, já é mais de 6 horas, e vai aos poucos, vai escurecendo, e aí talvez vocês não vejam tão bem. As Denphal são orquídeas que gostam de estar com as raízes e o caule também mais livre, tá bom? Então sempre que vocês forem plantar um Denphal, o que eu fiz? Aqui. Vocês se preocupem em não enterrar o caule dela, aonde está o rizoma. O rizoma dela é bem curto, fica grudado praticamente um bulbo no outro, mas essa estrutura aqui, ó, onde começa a sair as raízes, deve ficar acima do substrato. Somente as raízes, a grande maioria delas, deve ficar no substrato, tá certo? Então, vou fazer o replante aqui, ó. Acomodação. Denphal é uma planta que tem o caule muito curto.
Então não precisa a gente plantar necessariamente na borda do vaso. A gente pode plantar, dependendo do tamanho da planta, um pouco mais centralizado. Porém, sempre cuidar a frente. A frente geralmente é onde vai ter a flor ou aonde está saindo um broto novo. E essa frente ela deve ficar em torno de 3 dedos distantes da borda do vaso, tá bom? Então a gente vai fazer aqui o replantio. Vou começar aqui com a brita, que é um material que eu sempre utilizo, principalmente para denfal, porque os denfal, como eles são plantas grandes, se o vaso ele não tiver peso, o que que acontece? A planta, o vaso tomba conforme a planta vai ficando grande. Agora a gente vai tutorar. Vou utilizar a mesma varinha que já veio na planta. O que que é esse tutoramento? Eu vou manter a planta estável, vou ajudar ela a ficar mais paradinha, estática dentro do vaso. Porque como ela tem poucas raízes, se eu não colocar essas estaquinhas aqui, a tendência é que ela fique molenga e às vezes ela até tombe. Então eu vou colocar essa estaquinha para ajudar a manter a planta mais estável. E como é uma orquídea que gosta de bastante sol e não muita umidade, então a gente vai se preocupar com essa questão, né, de dar um substrato que mantenha ela mais hidratada, ou melhor, mais arejada, desculpa, não mantendo ela com excesso de umidade, mas a gente vai colocar sim um pouquinho de musgo esfagno. Pega pra mim o musgo lá no orquidário, esposa. A gente vai colocar um pouquinho de musgo esfagno na superfície aqui na borda do vaso para manter ela um pouco mais úmida enquanto ela não enraiza. Depois que ela enraizar, o que que a gente faz? A gente vem e retira esse esfagno para não ter problema, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o término do replante e aí a gente vai mostrar para vocês como fica, tá bom? Com relação às flores, eu deixo ou corto? Se ela tá com a haste floral, eu recomendo que se corte, porque a haste floral é sempre gasto de energia. Fernando, mas eu nem aproveitei direito a floração da minha orquídea. Tá, mas você pode aproveitar a planta e depois você pode aproveitar uma próxima floração. Então eu vou recortar, vou retirar essa haste floral, claro que dá dó, com certeza dá dó, mas eu quero que essa planta ela se desenvolva bem. Meu objetivo é que essa planta venha a ficar na minha coleção por muitos anos. Então agora que eu fiz o corte aqui, com dó, com certeza, com todo o dó do mundo, eu vou vir aqui com um pouco de esfagno, o esfagno bem desfiado, vou colocar um pouquinho atrás da planta, na parte de trás da planta, e vou colocar camadinhas de esfagno na superfície, mas sem enterrar a planta no vaso, tá? Isso aqui, só isso aqui por si só, já é suficiente para manter uma boa umidade e consequentemente ajudar ela no enraizamento que vai acontecer nos próximos meses. Então agora, essa orquídea, essa daqui vai ficar num local de bastante luminosidade e nesse primeiro momento vai receber regas constantes, tá bom? Então mesmo que ela não tenha brotação, não tenha enraizamento, ela vai receber regas constantes para que ela venha ter um estímulo ao enraizamento. Fernando, mas se eu ver que está molhado o esfagno na superfície, eu preciso estar regando novamente? Não, se você observa que o material ainda está úmido, deixa sem regar e volta a regar somente quando estiver seco. O que é importante para essa planta neste momento é uma adubação de crescimento, de enraizamento e a gente entrar com uma certa umidade, mantê-la levemente úmida, de forma mais constante, com uma boa luminosidade. Essa outra planta aqui, ela vai ficar em um local de bastante umidade ambiente, vai ficar num local mais sombrio e as regas vão ser também diárias, tá? Vão ser regas contínuas, diárias, para ajudar no enraizamento dela.
Aqui tem acho que um fitilho, né? Vou mostrar para o pessoal como que eu vou fazer esse fechamento aqui. Já estamos quase finalizando, gente. Aqui então eu vou pegar o esfagno, já embebecido em enraizador. O enraizador que eu utilizo para início de enraizamento é o Ciacrop, tá? Mas você pode utilizar algum outro. Pode utilizar aí o Rotex, pode utilizar, tem alguns que já vem pronto, como o Nutriorg, pode deixar já no Nutriorg uma hora, uma meia hora, ou só dar aquela embebecida mesmo, para ajudar já na pré-adubação, né? E aí você pode fazer a utilização do esfagno já com um pouco de enraizador, de material que ajuda no enraizamento, de produto que ajuda no enraizamento, certo? Aqui, essa planta, se eu for pendurar, eu posso colocar aqui, consegue mostrar ainda? Tá dando para ver? Então eu vou colocar esse suporte aqui, aqui e aqui, ó. Então dá para mim manter essa planta pendurada também, caso eu deseje. No meu orquidário, como eu falei, vai ficar num local de bastante luminosidade, bastante umidade, luminosidade filtrada, bem filtradinha, mas recebendo, lógico, luz, né? É importante, toda planta precisa de luz. E vai ter adubação aí de acordo com o horário de adubação das demais. Ela vai receber adubação aí pelo menos uma vez na semana, em doses pequenas, em doses homeopáticas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixem o like. Se ficou alguma dúvida com relação aos cuidados de Denfal, Phalaenopsis ou alguma outra forma de plantio que vocês queiram fazer com essas plantas e não sabem, deixem nos comentários que eu estarei ou produzindo conteúdo ou respondendo vocês com certeza, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!